Será que é possível a gente estabelecer relações humanas sem a intermediação do dinheiro? Bem, até alguns anos atrás, eu levei minha vida conforme o manual da vida tradicional, né? Eu fiz engenharia numa faculdade renomada, depois consegui um emprego numa multinacional, fiquei alguns anos, até que eu deixei o emprego de lado para montar um negócio, empreendedorismo, né? Mas em 2007 eu tive um diagnóstico de um câncer bem agressivo. Isso deu uma reviravolta assim, na minha vida, né? A proximidade com a morte fez com que eu mudasse um pouquinho a minha visão de longo prazo, essa questão de trabalhar muito, guardar dinheiro, né? Juntar dinheiro, prosperar e pensar muito no futuro, né? Eu mudei um pouco isso, eu passei a valorizar mais o momento presente, até porque naquela época eu não sabia se eu ia viver muito mais do que alguns meses, né? Mas deu tudo certo, fiz o tratamento, tudo bem. Então eu passei a valorizar muito o momento presente. Então passou um tempo, eu me desfiz da empresa, decidi me dedicar ao yoga, fiquei dando aula de yoga há alguns anos, até que em um determinado momento, uma nova decisão, né? Algo que sempre fez sentido para mim foi viajar. Eu queria muito viajar, eu falei, então eu vou fazer o que eu quero fazer agora mesmo. Deixei o trabalho de yoga de lado e caí na estrada. De que forma, né? Eu decidi viajar mesmo, fazer uma viagem de longo prazo mesmo sem ter dinheiro para isso. E eu me locomovia pegando carona, né, na beira da estrada, algo que hoje em dia não é tão comum, mas é possível fazer. Eu dormia na casa de pessoas que eu ia conhecendo pelo caminho, né? A minha intenção era, no primeiro momento, conhecer o Nordeste, depois o Norte, alguns países aqui vizinhos ao Brasil, e eu não tinha nenhum contato, então eu ia conhecendo gente pela internet ou pessoalmente, e ia conseguindo lugar para dormir. E comida, que é uma pergunta que sempre me fazem, né? Mas como é que você consegue comer se não passava fome? Tem diversas formas, eu conseguia comida de diversas formas, é mais fácil do que parece, né? Bem, um desses locais que eu visitei foi Barra Grande, no litoral da Bahia, um local muito bonito, uma praia bem bacana. E eu decidi ir para lá de última hora, não tinha nenhum contato prévio, não conhecia ninguém, é um vilarejo pequeno, e eu fui com a cara e a coragem, né? E ao chegar lá, o primeiro desafio é conseguir um local para dormir. Então, como eu não tinha nenhum conhecido lá, nenhum contato, eu fui batendo de porta em porta, principalmente em hostels, albergues e campings, oferecendo trabalho em troca de hospedagem. Seriam poucos dias, né? E, naturalmente, as primeiras, sei lá, 10, 15 portas que eu bati, disseram não precisamos, não queremos, né? Até que já escurecendo, assim, no final do dia, eu encontrei a Ivete, do camping da Ivete, que inclusive fica numa ótima localização, tem um pôr do sol bem bonito na frente, assim. E eu cheguei para a Ivete e fiz essa proposta, contei rapidamente a minha história, e ela falou assim, ok, eu aceito você, né? E eu estava no começo da viagem, ainda com essa mentalidade um pouco formal, né, de trabalho, eu já queria negociar com ela o que eu ia fazer. Mas o que eu vou fazer, quais são as atividades, quanto tempo de trabalho? Ela falou assim, relaxa, né? Monta sua barraca, dorme, descansa, toma um banho, amanhã a gente conversa. E foi esse o clima, né, de ajuda. Basicamente, todo dia de manhã eu acordava, ia falar com ela me passava alguma tarefa de limpeza. Um dia era limpar os banheiros, outro dia era limpar a cozinha, fazer algum serviço geral que durava de 1 a 2 horas. Para mim era uma troca justa, porque eu fazia rapidinho de manhã e tinha o resto do dia livre para aproveitar, porque eu estava ali para curtir e não para ficar o dia inteiro trabalhando, né? E tinha um local seguro para deixar as minhas coisas, o que é importante também. E tendo local para dormir, qual é o próximo passo? Conseguir comida, né? E eu estava disposto também a testar diferentes abordagens. Então a primeira abordagem que eu queria fazer era comer lixo. Isso choca um pouco, né? Comer lixo. Eu fui em alguns mercadinhos para pedir frutas e legumes que não iam ser mais vendidos. Sabe aquela fruta que já está amassada, né? Um legume que já está com uma pontinha, aquele que não é tão bonito para vender mais, mas que ainda pode ser aproveitado. E eu consegui nos mercados que eu fui, e um deles foi bem interessante, porque eu não só consegui os legumes, né? Como a pessoa que me atendeu, ela fez questão de ir na cozinha do local,
cortar as partes feias, embalar no plástico filme e me entregar assim, muito cuidadoso, né? Eu fiquei impressionado, falei, pô, que interessante, né? Você está pedindo lixo e está ganhando uma coisa tão bonita, né? E a outra estratégia era, que eu queria muito também, ir numa padaria e pedir pão velho, né? Aí fui na primeira padaria e levei um chá de cadeira, né? Então o proprietário, ele não falava não, mas ele não me atendia, né? Normal. Quando você está numa situação dessa, tem que estar preparado para essas situações. Aí eu falei, não vou ficar aqui também o dia inteiro por causa de ter essa experiência do pão velho, né? Aí fui para a próxima padaria e fui direto falar com o gerente, né? Já expliquei minha situação e tal. E ele falou assim, não, você não vai comer pão velho. Senta aí, eu vou mandar fazer 2 pães na chapa com manteiga e um café para você. Aí tomei um belo cafezão da manhã. E o chapeiro desse local, ele ficou, não sei, ele se sintonizou com a minha história. E que a gente ficou conversando também, porque quando você está com tempo livre, você conversa com as pessoas, é bacana, estabelece as relações, né? E aí ele pegou e tirou R$5 e me deu. Isso era 2014, né? Mas foi simbólico, né? O chapeiro me deu R$5. Naquela época, dava para comprar alguma coisa com R$5. E aí eu falei, mas com R$5 eu também não faço muita coisa, né? Então não vai salvar, não vai resolver tanta coisa para mim. Aí eu virei para o gerente e falei, você conhece a Ivete do camping? Ah, conheço. Então, eu estou ficando lá, ela foi muito legal comigo. Ela vem aqui comprar? Vem. O que ela compra aqui? Ah, aquele café ali, aquela marca. Deu para comprar um café com esse dinheiro e sobrou um troco, eu comprei um chocolatinho, né, alguma coisa assim. E eu fui e dei para a Ivete de presente. Foi uma coisa simbólica também, mas assim, eu tive vontade de fazer isso pela forma como ela se abriu para mim, assim, né, de me receber sem perguntar, sem querer saber quem eu era, simplesmente porque eu estava precisando, né? E ela também estava precisando de uma força, né? Bem, outra coisa interessante, que parece que às vezes conspira, né, quando você está aberto, o camping tinha mangueiras, várias mangueiras e vários coqueiros no próprio camping. Inclusive, haviam redes protegendo as barracas, porque elas caíam e podiam quebrar uma barraca, né? Então, não precisava nem colher, eu tinha manga e coco seco e coco verde todo dia no chão. Incrível, assim. Então, uma parte da minha nutrição, inclusive a manga da Bahia é fantástica, né? E eu tirei dali uma parte das calorias que eu precisava, né? Tirei principalmente do coco seco, né? Que é bem calórico. Bem, um belo dia, junto com o pessoal do camping e outras pessoas que foram aparecendo, a gente decidiu fazer uma longa caminhada para conhecer umas piscinas naturais. E cada um ia levar comida, né? A sua comida, né? Eu passei o dia inteiro para voltar à noite, né? E eu levei, acho que manga e coco, né? E aí, nesse grupo, tinha um cara que estava há 5 anos, um brasileiro da Bahia, né? Há 5 anos ele estava tendo uma vida nômade. E ele começou a se posicionar no grupo como se fosse um líder, um guru espiritual, não sei, alguma coisa assim. E eu achei interessante, eu fiquei observando, vou aprender com esse cara, né? Aí, em determinado momento, tinha lá coco verde. Aí ele falou, vou explicar para vocês como pega o coco verde, para tirar é mais fácil assim, como abrir um coco verde com uma faca simples de cozinha. Ele nos ensinou para pegar água. Pô, bacana. Num outro momento, a gente chegou nos coqueiros mais altos, que aí o coco cai, o coco seco. De onde vem o coco seco? Eu aprendi, ele me ensinou. O coco seco é esse coco que está no chão. E para escolher, tem que chacoalhar. Ele me ensinou a escolher o coco seco. Legal. Como abrir, como tirar a casca grossa, como abrir. É um coco mais difícil de abrir, né? Pegar a água e poder comer a polpa, né? E ele me ensinou uma coisa bem interessante, que eu nunca mais tive experiência na vida em relação a isso. A maçã do coco. Provavelmente poucos aqui devem ter ouvido falar. Quando o coco seco está no chão, está na areia, e ele começa a brotar para virar um novo coqueiro, forma-se uma bolinha, parece uma maçã, branca, deliciosa, mas que, infelizmente, para você poder comer, você tem que matar aquele coqueiro. Então, eu vou confessar, eu matei um coqueiro na vida. Foi uma única vez na vida, não pretendo fazer mais, mas foi muito bacana. Mas o que mais foi legal desse cara, a experiência dele, nessa dele ser um líder espiritual, né, foi na hora de comer. Então, não era só chegar e comer. A gente sentou, aí alguém estendeu um pano, e todo mundo colocou o que tinha no pano. Até aí, ok, piquenique, nada demais. Mas ele queria estimular o compartilhar. Então, vou explicar de uma forma mais simples. Tinha uma maçã. Não era só você pegar a maçã que está ali e ficar comendo. Você
dava uma mordida na maçã, passava para o lado, a pessoa dava uma mordida, e assim a gente ia revezando todas as comidas. Eu achei muito bacana, porque aquilo foi muito simbólico, né? Foi um pouco estranho naquele momento, mas foi simbólico. E foi uma das coisas que eu levei para mim. Assim, sempre que eu tiver comida, principalmente viajando nessa condição minha meio desprovido, né? Eu vou sempre dividir o que eu tenho, principalmente as coisas gostosas, porque eu acho que dividindo vem mais, né? Então foi uma coisa que eu aprendi bastante ali. E uma outra forma que eu consegui comida, teve outras, eu vou resumir pelo tempo da palestra, né? Que foi bem simbólica também. O pessoal do camping, que eu naturalmente fiquei amigo, os que estavam acampados, né? Eles começaram a me oferecer comida deles, porque uma coisa que eu tenho também é de não ficar pedindo. Mesmo quando eu não tenho nada, eu não peço. Eu fico na minha. Se a pessoa quiser me oferecer, eu aceito, mas se não, eu tenho os meus meios para conseguir, né? E eles começaram a me oferecer comida e eu aceitava, né? E a justificativa deles foi bem interessante. Não, você está limpando a nossa sujeira. A gente suja o banheiro, você limpa. A gente suja a cozinha, você limpa. Então, nada mais justo do que você comer a nossa comida, né? E uma outra coisa que aconteceu nesse camping bem interessante, que a Ivete tinha contratado um rapaz, ela estava sozinha, né? E ela estava bem cansada, ela já é avó, então ela estava com aquela correria de camping de final de ano, Réveillon na Bahia, verão, e sozinha, super cansada. E ela contratou um rapaz para limpar o camping. E era R$50 na época a limpeza. E o rapaz não vinha, ele vinha, ficava um pouco e ia embora, não terminava, fazer uma limpeza geral no camping. Aí ela chegou, Rogério, limpa aqui para mim, né? E eu fiz essa limpeza, que era um pouco mais pesada, mas em 2 horas eu terminei. E o camping na época custava R$15. Então, a limpeza que eu fiz de R$50 seria mais ou menos 3 noites no camping. Então, teoricamente, eu poderia ficar 3 noites à toa. Mas esse tipo de conta eu não faço, eu não fiz. Porque a nossa troca ela não era matemática. O que eu não queria era essa relação comercial, né? Eu queria uma relação espontânea. Eu ajudei, ela me ajudou. E ela ficou muito mais satisfeita do que com o rapaz que ela estava pagando, né? Então, para ver como que, às vezes, uma troca sem o dinheiro ela pode ser feita de uma forma mais assim humana, mais próxima, né? Sem fazer continhas, né? E a nossa relação foi tão legal que eu acabei ganhando um lençol de presente dela. Olha só que interessante, é um lençol, né? Eu precisava de um lençol e ela tinha e ela me deu. Foi bem marcante, né? Eu não consigo, acho que eu nunca mais vou esquecer da Ivete, né? E eu fiquei então 2 anos estabelecendo relações desse tipo com diversas pessoas, relações que não eram intermediadas pelo dinheiro. E o que acontece quando você não tem o dinheiro intermediando? Não existe nas relações desse tipo o que eu chamo de interesse interesseiro, né? Então eu fiquei 2 anos praticamente sem me relacionar com pessoas que tivessem algum interesse interesseiro sobre mim ou eu sobre elas, né? É lógico que todas as relações são baseadas em algum tipo de interesse, é natural, normal. O que eu chamo de interesse interesseiro, que o dinheiro proporciona, é quando uma pessoa se aproxima de outra, estabelece uma amizade, uma relação, buscando obter algum tipo de vantagem, né? Uma indicação de clientes, ou um cargo público, ou um emprego, ou até algum status social, um empréstimo, alguma coisa assim. E eu sei que, eventualmente, nós vamos ter essas relações, mas eu estou procurando cada vez mais diminuir essa quantidade de relações da minha vida. Eu quero ter relações que sejam pautadas por outra lógica, né? E essa experiência de ficar 2 anos vivendo dessa forma, ela me mostrou que quando você não tem a intermediação do dinheiro, a gente consegue ter uma relação mais franca, mais aberta, mais honesta, transparente, né? Porque não há interesses que vão além da própria convivência, né? O que eu, como nômade, poderia oferecer para as diversas pessoas que me ajudaram, as diversas pessoas que me deram carona, que me hospedaram, que me deram comida ou algum outro tipo de apoio? O que eu poderia oferecer? Basicamente, o meu tempo, a minha atenção e um pouco das minhas histórias, e talvez uma ajuda braçal em algum serviço, nada mais do que isso. Então, essas pessoas se aproximaram de mim espontaneamente porque elas queriam, e eu sentia nelas esse desejo de ajudar, né? Então, eu consegui enxergar, através dessas relações não pautadas pelo dinheiro, né, algo que todo ser humano tem de muito precioso dentro de si, que é a generosidade. Todos nós temos, né? Eu acredito muito hoje em que, se nós pudermos nos doar aos outros, né, como essas pessoas se doaram para mim, como eu me doei para elas de certa forma também, se a gente puder fazer algo pelos outros, eu tenho certeza que isso vai retornar, o universo nos traz, né?
E quando eu falo fazer algo pelos outros, não é necessariamente a caridade religiosa, que é importante também, que muita gente se dedica e é bacana. Mas eu digo fazer algo no seu dia a dia, com as suas habilidades, com o seu tempo, né, com o que você aprendeu, com a sua atenção, pelos outros, sem esperar nada em troca. Se a gente conseguir que uma parte do nosso tempo seja dedicada a isso, eu tenho certeza que isso vai retornar, inclusive materialmente, né? Eu tenho plena convicção de que pelo menos uma parte das nossas necessidades materiais podem ser supridas, inclusive através desse tipo de relação, que não envolvam um contrato, um dinheiro, uma expectativa de retorno, né? Então, voltando à pergunta original, né, inicial da palestra, será que é possível estabelecer relações humanas sem intermediação do dinheiro? Eu acredito que não só é possível, como é muito gratificante. E eu quero levar esse tipo de relação pelo resto da minha vida. Muito obrigado.